Olá, hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, mas não como uma peça de museu, e sim como um manual prático para a gente transformar a nossa realidade por dentro. A gente está falando do Talmud Ezer Sefirot, ou simplesmente TES. E essa frase do cabalista Heavy Michael Leitman, nossa, ela já diz tudo, né? Ela coloca a ideia principal na mesa. O estudo do TES não é um ato passivo de observar, mas sim um processo ativo de criação. Para a gente entender como isso funciona na prática, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro geral, o projeto cósmico que o TES descreve. É uma realidade que vai muito além do tempo e do espaço que a gente conhece. O texto começa nesse estado que ele chama de Ein Sof, ou infinito. Tenta imaginar isso. Uma luz única, simples, preenchendo tudo. Não tem começo, não tem fim, não tem vazio, só essa presença perfeita e uniforme. E aí, no meio dessa perfeição toda, dessa unidade, surge uma vontade. Uma vontade bem simples. Criar seres e dar a eles o que há de melhor. Foi esse o primeiro impulso, sabe? A intenção que botou tudo para girar. E é esse impulso que dá o start num processo fundamental. Primeiro vem a vontade de criar. Essa vontade desperta um desejo de receber, que é a raiz de toda a criação. Só que tem um porém. Esse desejo é o oposto da natureza da luz, que é só doar. Então, para que algo separado pudesse existir, um ato de autolimitação foi necessário. Esse ato tem um nome, Tzimtzum, ou restrição. Pensa nisso. A luz infinita se encolhe. Ela recua de um ponto central e com isso cria um espaço conceitual. E é nesse espaço que o universo das almas pode finalmente começar a existir. É o que permite que exista algo outro, que não seja a própria luz. E aqui que a coisa fica fascinante. Porque esse drama cósmico todo não é só uma história sobre o universo lá fora. Ele vira um manual, um mapa para o nosso trabalho interior. A história, na verdade, é sobre a gente. É por isso que o estudo do TES não é para ser uma coisa só da cabeça, sabe? Um exercício intelectual. A ideia é que esses conceitos sejam vividos, aplicados num lugar onde a teoria vira prática, vira realidade. E que lugar é esse? É a chamada dezena. Um grupo de umas 10 pessoas, mais ou menos, trabalhando juntas. Esse grupo funciona como se fosse um modelo em miniatura da alma unificada. É o laboratório onde a física espiritual do livro pode ser testada e sentida na pele. Só que para esse laboratório funcionar, não basta só sentar e ler. Tem que usar as ferramentas certas, com os princípios e as intenções corretas. E o sistema operacional desse grupo é uma coisa chamada Arvut, a garantia mútua. É tipo uma lei espiritual onde cada um se compromete a levantar o outro, criando uma rede de segurança para que ninguém se perca do objetivo. E aqui está o pulo do gato, a intenção por trás do estudo. O objetivo não é só acumular conhecimento, mas atrair o que eles chamam de luz que reforma. Uma força que, segundo o texto, é a única coisa que pode de fato gerar uma mudança interna de verdade. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que o foco tem que estar na conexão, na unidade, em querer de verdade uma mudança por dentro. Os termos técnicos, tipo Tzimtzum, essas coisas, eles não são para decorar, eles são gatilhos, sabe? Para despertar esse desejo de se conectar com os outros e com essa força maior. E é assim que a mágica acontece. Aqueles termos cósmicos super abstratos começam a virar ações concretas aqui dentro da gente. É a teoria virando vida na prática. É aqui que o processo realmente ganha corpo. Cada um daqueles nomes da história da criação, Tzimtzum, Or Yashar, Makom Panui, passa a ser um espelho de um estado psicológico, de uma ação que a gente precisa tomar dentro da dinâmica do grupo. Olha que incrível isso! O Tzimtzum, aquela restrição cósmica, vira o ato bem pessoal de parar de pensar só em si mesmo. Or Yashar, a luz direta, é a gente sentindo essa força do Criador vindo até nós. Or Hoser é a nossa reação, o nosso desejo de devolver em forma de amor. E o Makom Panui, o espaço vazio. Ah, essa é a nossa resistência, aquele não quero me conectar, que de repente vira o lugar perfeito para essa conexão acontecer. É uma virada de chave total na nossa percepção. Tudo isso leva a um momento-chave chamado Zivug de Haka'ah. Isso rola quando o grupo sente a separação, sente a resistência, mas mesmo assim, conscientemente escolhe se unir acima disso, por cima do ego. É um instante em que a separação vira conexão de verdade.
Então a gente começa a ver que o ego não é um vilão para ser destruído, ele é a matéria-prima. É com ele que a gente constrói uma conexão consciente com a força criadora da realidade. O criador, por assim dizer, cria o espaço, a resistência e nos convida a preencher esse espaço com a nossa intenção de unir. No fim das contas, o que o Talmud Ezer Sefirot é? Ele se revela como um mapa, um guia vivo, passo a passo, para levar essa alma coletiva de volta para o seu estado original, totalmente unificado. Um estado que eles chamam de Gmar Ikun, a correção final. Então, o que fica disso tudo não é só um monte de informação, né? Fica uma provocação, uma pergunta sobre o nosso próprio poder de criar. Se esse método mostra que a nossa realidade interna é construída pela intenção, a pergunta que não quer calar é: que realidade a gente está construindo? Todos nós juntos, agora mesmo. Vamos fazer uma viagem juntos, uma viagem para antes do começo de tudo. Nesta análise, a gente vai desvendar um dos conceitos mais profundos do Talmud Ezer Sefirot: como e por que os mundos, afinal, vieram a existir. Ok, antes da gente mergulhar de cabeça, precisamos estabelecer uma regra de ouro, que vem do próprio texto. Como a citação aí na tela nos diz, a gente está deixando o tempo e o espaço para trás. Então, não adianta pensar em lugares físicos ou em quando algo aconteceu. Pense em estados, em qualidades puras. É uma outra lógica. Então, como é que funciona essa realidade não física? Bom, as regras são outras. Esquece a régua, a distância, a localização. Aqui, o que importa é o relacionamento, a afinidade entre as coisas. E este slide aqui, ele é a chave de tudo. Pensa comigo. No espiritual, não existe perto ou longe. O que existe é semelhança e diferença. Se duas forças, duas entidades, têm a mesma natureza, as mesmas propriedades, elas estão conectadas, unidas. Se elas são diferentes, opostas, estão separadas. Simples assim. Essa é a física da espiritualidade, a lei que vai governar tudo que a gente vai ver daqui para frente. Ok, com essa regra em mente, vamos voltar no tempo, mas para antes do tempo. Como era a realidade antes de qualquer criação, antes de existir qualquer tipo de separação? A fonte nos dá um nome para esse estado: Ein Sof, que quer dizer literalmente sem fim. Tenta imaginar uma luz única, simples, infinita, uma perfeição que preenchia absolutamente tudo. Não existia nada fora dela. Pensa numa plenitude total, absoluta. Nesse estado de Ein Sof, não faltava nada. Não existia um quase ou um poderia ser melhor. Era um estado de satisfação completa, sem espaço para mais nada, porque a própria ideia de mais nem fazia sentido. Certo, então se tudo era perfeito, por que alguma coisa mudaria? Qual seria a motivação para alterar um estado de plenitude total? E a resposta é surpreendente. A mudança não veio de um problema ou de uma falha. Veio do desejo de compartilhar essa perfeição. Pensa bem, de que adianta ser infinitamente bom se não tem ninguém para receber essa bondade? A motivação para criar tudo foi o desejo de que essa perfeição infinita fosse sentida, experimentada por outros. E aqui está o ponto central, a grande sacada. Para que a luz seja recebida, precisa existir algo que a receba. Esse algo é o que a gente chama de desejo de receber. Ele se torna o vaso, ou kli em hebraico. E o ponto crucial é que a existência desse desejo cria a primeira diferença, a primeira separação entre o Criador, que é pura doação, e a criatura, que é puro desejo de receber. É a origem de toda a existência como a gente conhece. Essa diferença de natureza, sabe? O doador versus o receptor, isso prepara o terreno para o evento mais importante de todo esse processo, um ato radical de autolimitação. Mas esse vaso não podia ser qualquer coisa. Para ele ser capaz de conter a luz infinita, ele precisava ser perfeito, totalmente formado. E ele não apareceu do nada. Ele evoluiu num processo bem preciso de 4 fases, quase como uma semente que se desenvolve até virar uma árvore forte, capaz de absorver toda a luz do sol. Vamos passar rapidinho por essas 4 fases, que são como a gestação do desejo. Começa com Jokma, a primeira faísca, a ideia inicial de receber a luz. Depois vem Binah, e aqui acontece uma coisa incrível. O desejo sente vontade de ser como a luz. Ele quer doar também. Isso leva a Zeir Anpin, que é uma espécie de mistura, um meio termo entre doar e receber. E por fim, tudo culmina em Malkut,
Aqui, o desejo de receber volta com força total, mas agora ele está maduro, completo, consciente. É a forma final e perfeita do vaso, pronto para receber o infinito. Esse estado final, Mawjud, a fonte chama de ponto médio. Pensa nele como o epicentro de todo o desejo de receber que existe. Um único ponto concentrado com a capacidade de absorver toda a luz infinita. É aqui que acontece o grande evento, o Tzimtzum. A luz não foi embora, não foi expulsa. Foi o contrário. O próprio desejo, dentro desse ponto médio, escolheu se restringir. Ele decidiu parar de receber para si mesmo, criando a chance de um relacionamento totalmente novo. E esse ato de se restringir, de se limitar, teve uma consequência gigantesca. Mudou a natureza da realidade para sempre. Essa restrição criou algo que nunca tinha existido, um espaço vago. Mas, de novo, não é um vácuo físico, como no espaço sideral. É um vácuo de luz, um espaço de puro potencial, livre daquela presença infinita. Foi nesse espaço que os mundos puderam finalmente começar a existir. Uma coisa curiosa é que o texto faz questão de dizer que esse espaço era perfeitamente circular e uniforme. E aí a gente se pergunta, por que um círculo? A resposta, como o slide mostra, é super lógica. A luz original era uniforme, igual em todas as direções, sem um lado melhor ou pior. Então, quando o ponto médio se restringiu, ele fez isso de maneira igual em todas as direções, como um balão desinflando de forma perfeitamente simétrica. A natureza do espaço vazio simplesmente espelhou a natureza da luz que o preenchia antes. Então, vamos amarrar tudo isso, todo esse processo cósmico, da luz infinita até o espaço vazio. Tudo isso tem um propósito: dar aos seres criados a chance de transformar a própria natureza, deixar de ser um receptor egoísta e passar a ser um receptor que doa, alcançando assim a mesma forma da força criadora, a união. E chegamos ao objetivo final, que essa citação resume perfeitamente. É transformar o ato de receber em um ato de dar. Quando a intenção por trás do que se recebe é para o bem do outro, o ato em si virá doação. É isso que cria a conexão completa e a verdadeira alegria. E isso nos traz de volta para nós. Se a origem de todo o universo foi um ato de autolimitação com o objetivo de doar, o que isso nos diz sobre o propósito dos nossos próprios desejos? Qual é o potencial que está aí, adormecido, dentro da nossa própria natureza, esperando para ser transformado? Fica aí a reflexão. Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente está começando algo bem especial, né? Uma exploração profunda de um texto assim fundamental na Kabbalah. É o Talmud Esser Sefirot, o estudo das 10 Sefirot, do grande Baal HaSulam. Pensem nisso como o início de um curso mesmo, uma jornada detalhada pelos ensinamentos dele. Exatamente, uma oportunidade de mergulhar fundo. E a nossa missão hoje é desvendar o primeiríssimo capítulo. Ele já começa com uma ideia assim radical, sabe? A primeira restrição, o Tzimtzum. A questão é, como que a perfeição infinita, a luz sem fim, pôde, digamos, abrir espaço para a existência de um universo como o nosso, com limitações e tudo mais. Parece um paradoxo, né? Um paradoxo central, com certeza. Para entender isso, a gente vai seguir o próprio texto. Ele nos guia por 5 pontos-chave. Como era tudo antes da restrição, qual a razão para criar algo, depois o ato da restrição em si, num ponto central, o espaço que surgiu disso e por que esse espaço era uniforme, circular. Isso. E nossas fontes são o texto principal do Talmud, Esser Sefirot, e o comentário essencial do próprio Baal HaSulam, a Or Pnimi, a luz interna. E um aviso importante, né? Desde já. A gente está falando de conceitos espirituais, muito abstratos. Sim, fora do nosso tempo e espaço comuns. Palavras como luz, espaço, ponto, são metáforas. Metáforas para realidades superiores. Prontos para essa imersão? Vamos lá, ok? Começando pelo começo mesmo. Como era essa realidade primordial, antes de qualquer coisa? O texto descreve uma luz simples, única, superior, preenchendo tudo. Absolutamente tudo. Não tinha lugar vago, ar vazio, espaço, nada disso. Só essa luz infinita, perfeitamente uniforme.
sem começo, sem fim. Ein Sof, o infinito. Isso dá uma sensação de plenitude total, né? Onde nada mais parece caber. Exato. Quase sufocante de tão pleno. E é crucial, como você disse, entender o que essas palavras significam espiritualmente. Luz não é luz física. É a emanação da bondade do Criador. Sua natureza de doar. Certo. Simples quer dizer indivisível, uniforme, sem partes. E quando diz preenchia toda a realidade, significa zero carência, nenhuma falta. Essa realidade primordial já tinha tudo em potencial, sabe? Mundos, almas, mas na perfeição final, totalmente ligadas à luz. Entendi. Então, lugar vago ou ar vazio que não existiam não tem nada a ver com o espaço sideral. Nada a ver. Lugar vago espiritualmente é ausência de carência. Não tem lugar para correção, porque tá tudo perfeito pela luz. Ar vazio é mais técnico. Refere-se a um tipo de luz Jassadim, misericórdia, sem outro tipo, Jojimá, sabedoria. Em Ein Sof, isso não existia, não faltava nada. Ok. O ponto é essa plenitude total, uniforme. Mas como você percebeu, isso levanta a questão. Se tudo é luz doadora, como algo diferente, algo que recebe, pode existir? Pois é. E isso nos leva direto à natureza do receptor. Certo. E aqui acho que chegamos num ponto, muito contraintuitivo. Fascinante. O texto diz que a própria essência do que é criado é o seu desejo. O anseio de receber o que vem do emanador. Isso. Quer dizer que a criação, no fundo, não é matéria, é desejo. Que insight poderoso. Esse é um pilar da Kabbalah, um takeaway fundamental mesmo. O Kli, a vasija, o receptáculo espiritual, é, na raiz, isso, desejo de receber. É essa natureza de querer receber que diferencia a criatura do Criador, porque o Criador só doa, né? Não tem necessidade de receber. Faz todo sentido. Toda a existência da criatura é definida por esse desejo. A intensidade dele define a capacidade da vasilha. Mais desejo, maior a vasilha. E potencialmente mais luz ela pode conter. Então a luz do Criador é infinita, está sempre lá. Mas o quanto cada um recebe depende só do tamanho do desejo. Não dá para empurrar a luz para dentro. Exatamente. Não existe coerção no espiritual. É tudo na base da vontade, do desejo. Desejo de receber especificamente. E o Talmud Ezer Sefirot explica que esse desejo não aparece pronto, ele se desenvolve. Em fases, 4 fases principais. 4 fases. Isso. A quarta, a última, é o desejo máximo, a vontade de receber toda a abundância que o Criador quer dar. E o ponto crucial, essa quarta fase, esse desejo total, já existia lá em Ein Sof, antes de qualquer restrição. Peraí, como assim? Um desejo de receber dentro da luz perfeita que só doa? Isso soa como uma contradição enorme. Total. Como é que duas naturezas opostas, doar e receber, podiam conviver em harmonia perfeita lá em Ein Sof antes do Tzimtzum? Você tocou no ponto nevrálgico. É essa tensão, o paradoxo que o texto encara de frente e que nos leva à questão do propósito da criação. Para que criar algo? O texto diz: elevou-se em seu simples desejo, o desejo do Criador, criar os mundos, as criaturas, para revelar a perfeição de suas obras, seus nomes, suas denominações. Revelar a perfeição. Em essência, o propósito final é dar o maior prazer possível às criaturas, a união total, a adesão, devekut, com ele. Mas essa união só rola se a criatura ficar semelhante ao Criador, ou seja, se tornar doadora também. Entendi. O objetivo é a semelhança. Exato. E voltando à sua pergunta da contradição, como o desejo de receber vasija e luz doadora coexistiam? A resposta cabalística é profunda. Mesmo que a luz doadora e a vasija desejo receptora tenham formas espirituais qualidades diferentes, em Ein Sof elas estavam numa unidade absoluta. O comentário do Baal HaSulam usa a expressão ele e seu nome são um.
Ele, Hu, é a luz, o doador. Seu nome, Shmo, é a Kli, o desejo de receber. Mesmo com a diferença de forma potencial, ela não causava separação lá em Ein Sof. Entendi. Então essa diferença de forma que normalmente causa separação espiritual, tipo água e óleo, né? Ali naquele estado original, essa lei não operava ainda. Como que algo diferente pode não causar separação? Isso é difícil de pegar. É descrito como um mistério de unidade. Transcende nossa lógica de opostos. Pensa como uma energia potencial gigante contida. A diferença estava lá, latente, mas totalmente dominada, anulada pela luz infinita que preenchia tudo. O propósito da criação, então, envolve um processo delicado. Manifestar essa diferença de forma de um jeito controlado, não caótico, para que o desejo de receber possa se transformar. Ah, para ter a chance de mudar. Exato. O objetivo é que ele aprenda a usar seu desejo não só para si, mas para se assemelhar à luz. Para alcançar uma nova unidade, mas uma unidade conquistada pela criatura. E para esse processo começar, precisava de um ato inicial, o Tzimtzum, a restrição. Faz sentido. Para permitir essa transformação, essa jornada de volta à semelhança, algo tinha que mudar naquele estado perfeito. Aí entra a restrição. O texto diz que Ein Sof restringiu a si mesmo no ponto médio, bem no centro. Retirou a luz para os lados, ao redor desse ponto. Isso soa como o oposto total do Big Bang, né? Completamente. Não uma explosão para fora, mas uma contração para dentro. Esse é outro insight fundamental, não? Criação não começa com expansão, mas com limitação autoimposta. Precisamente. Uma retirada deliberada. Um ato de autolimitação divina. E é crucial entender, como a luz interna enfatiza, que o Tzimtzum não foi por falha ou imperfeição em Ein Sof. Lembra, Laik Tov, ele e seu nome são um. A iniciativa veio, de certa forma, do próprio desejo de receber primordial. Aquela quarta fase completa, Malchut de Ein Sof. O próprio desejo iniciou. De certa forma, esse desejo diminuiu a si mesmo. Reduziu a ânsia por receber a luz. Mas por quê? Porque o desejo, cuja natureza é querer receber, iria voluntariamente querer menos luz. Vai contra a essência dele. É o ponto crucial. Aconteceu porque naquele nível primordial, o desejo, a Kli, percebeu a disparidade de forma entre si, receptor, e a luz doadora. Receber a luz só para o próprio prazer, mesmo infinito, começou a ser sentido como separação espiritual da natureza do doador. Ah, entendi. Uma questão de vergonha espiritual, talvez, de não querer ser apenas um receptor passivo. Pode-se dizer assim em termos humanos. O comentário chama de elevação. O desejo aspirou a se assemelhar à luz, na qualidade de doação. Então, ele se restringiu, retirou seu querer, para criar a possibilidade de uma forma futura e corrigida de receber. Receber não para si, mas com a intenção de dar prazer ao doador. Essa intenção futura de equivalência de forma foi o motor da retirada da luz. Uau, ok. Acho que começa a pegar a lógica. Não foi rejeição da luz, mas um recuo estratégico. Como dar um passo atrás para poder dar um salto maior depois, para uma conexão mais verdadeira. Exatamente essa é a ideia. E esse ponto médio, onde a restrição aconteceu, é um ponto geométrico no centro de tudo. Não no sentido físico, espacial. O ponto médio é essa quarta fase do desejo, aquele mais completo em Ein Sof. É chamado ponto porque, perto da luz infinita, era como o infinitésimo infinitésimo. E também porque era o foco da intenção da criação. A restrição foi sobre esse desejo, retirando a luz dele. E isso teve uma consequência imediata. A diferença de forma latente entre desejo, receptor, e luz doadora ficou manifesta. Agora ficou claro. Criou uma distinção, uma distância espiritual. Importante notar, foi só naquele ponto. A retirada afetou as fases anteriores do desejo, os lados. Na espiritualidade, uma ação na raiz afeta tudo. Certo. Então, essa retirada da luz deixa o quê? Um vácuo. O texto diz espaço vacante e especifica
circular e uniforme. Por que essa forma? Circular e uniforme. Não podia ser quadrado, sei lá. Deve ser importante. É importantíssimo. A forma revela a natureza do ato. Como a restrição foi motivada por aquele propósito elevado futura equivalência, de forma a receber para doar, e não por impureza ou grosseria aviúta do desejo naquele estado inicial, o espaço resultante não ficou hierárquico de cara. Não surgiu na hora um acima e abaixo, mais puro e menos puro ali naquele vazio, como resultado direto da restrição. Ah, entendi. A uniformidade do espaço reflete a pureza do motivo da restrição. Um motivo de buscar semelhança levou a um espaço potencial sem hierarquia inicial. É isso. Exatamente. A circularidade é o símbolo perfeito dessa uniformidade. O comentário usa a imagem das camadas da cebola. Cada camada envolve a outra por igual. Todas as partes da casca estão, digamos, na mesma distância do centro, não tem lado superior ou inferior inerente. Interessante a imagem da cebola. Se a restrição tivesse criado logo uma hierarquia clara, por exemplo, se fosse causada por rejeição, por grosseria do desejo, o texto sugere que a forma seria outra. Talvez quadrado, com lados representando níveis diferentes, ou triângulo, indicando algo incompleto, talvez. E essa uniformidade do espaço circular, de alguma forma, reflete a própria uniformidade da luz que saiu? Sim, o comentário faz essa ligação direta. A uniformidade da restrição e do espaço reflete a uniformidade da luz de Ein Sof que estava ali antes. É como se o espaço vazio guardasse uma memória, uma impressão da perfeição da luz. Esse espaço circular representa então o potencial puro, a lousa limpa, o palco onde as estruturas mais complexas e hierárquicas da criação, como a linha, o kavi, que vem depois, serão desenhadas. Ah, então o círculo é só o começo. É o começo. Essas estruturas futuras vão guiar a correção do desejo passo a passo, para ele finalmente chegar naquele objetivo de receber a fim de doar, levando de volta a adesão perfeita de Vekut com o Criador. O círculo inicial contém a promessa desse fim perfeito e uniforme. Ok, vamos tentar recapitular essa primeira etapa. É densa, mas fundamental. Começamos em Ein Sof, luz infinita, pura doação, unidade total. Isso. Dentro dessa unidade, o paradoxo. Existia a Kli, a vasija, puro desejo de receber. Aí veio o Tzimtzum, um ato chocante. Não expansão, mas contração intencional da luz. Perfeito. E a motivação. Não uma falha, mas uma aspiração do próprio desejo de se assemelhar à luz pela futura capacidade de receber para doar. Exato. Essa retirada criou um espaço vazio, mas não um caos. Um espaço uniforme, circular. Um potencial intocado, pronto para o próximo ato da criação e da correção, certo? É uma excelente síntese do fluxo de ideias desse capítulo. E é sempre vital reforçar. São metáforas. Luz, desejo, espaço, ponto, círculo. Símbolos para estados e relações espirituais. Fora do espaço-tempo. Todo esse processo iniciado pelo Timson, essa aparente separação inicial, aponta sem descanso para um objetivo final grandioso. A reunificação consciente. A adesão completa de Vekut, a criatura com o emanador. E o caminho para isso, que já está claro desde o início aqui, é a transformação radical do desejo. De um desejo que só quer para si, para um desejo que quer receber para compartilhar, para doar, para dar contentamento à fonte da vida. É a busca pela equivalência de forma. Realmente muda a perspectiva sobre criar, né? Não é só fazer algo do nada. É, talvez, mais fundo, fazer espaço para um tipo de relacionamento, baseado na semelhança mútua de dar e receber com amor. Exatamente. E este primeiro capítulo lança as bases absolutas para tudo que vem depois no Talmud Easer Sefirot, em toda a Cabala luriânica, na verdade. Compreender o Tzimtzum não é detalhe, é a chave mestra. E nos deixa com uma reflexão importante. Qual seria? Se o Tzimtzum, o início da separação aparente, nasceu da diferença potencial entre doar e receber, mas foi movido pelo desejo de superar essa diferença através do receber para doar,
De que forma meditar sobre aquela unidade inicial e paradoxal em Ein Sof, onde ele e seu nome são um, apesar da diferença latente, pode nos iluminar aqui e agora? Como lembrar da raiz pode nos ajudar a navegar pelo processo de voltar a essa unidade, de alcançar essa equivalência de forma na nossa consciência, nas nossas vidas, no mundo, como a origem informa o caminho de volta. Uau. Algo profundo para a gente continuar explorando nos próximos estudos.